bem com vocês? Mais um dia aqui de gravação, tá? Para os meus alunos principalmente. Para quem não for meu aluno, sinta-se à vontade também de assistir às aulas. Tô dando prosseguimento num tema, tá? Se você não viu os vídeos anteriores, acessa o meu canal e tem os vídeos anteriores e tem essas aulas de escrita certinho, tá bom? Alguns avisos importantes, tá? Para os meus alunos aí. Essas aulas, tá? Elas vão valer nota através de um questionário que eu vou disponibilizar para vocês. Vocês já sabiam disso, só que o que eu vou fazer? Dividir essa nota, tá? Ao invés dela valer 1,5 ponto inteiro, ela vai valer meio ponto, tá? Assim consigo dividir melhor nas aulas, certo? Então a gente vai ter essa mudança aí de pontuação. Não mudança, né? É o critério que ela vai ser colocado, tá bom? Então, gente, hoje a gente vai conversar sobre a criopreservação. Então, gente, hoje a gente vai conversar sobre a descongelação seminal, tá? Então, nós vamos ver como que a gente faz para descongelar uma amostra, como que a gente faz em detalhes isso, se é de uma vez, se é por pouco, como que a gente faz. E aí a gente vai vendo, destrinchando o assunto conforme a gente for passando na aula, tá bom? Então vamos lá, gente. Então, para você descongelar, você tem que ter automaticamente um aumento de temperatura, né? Então, de menos 196 graus, que minhas amostras estão lá criopreservadas no nitrogênio líquido, elas têm que subir a temperatura. Ah, mas subir quanto e subir em quanto tempo? A gente vai ver isso pra frente, certo? Então, vamos lá. Tá? Como de costume, tá o nosso roteirinho de aula, que a gente vai seguir para a gente não se perder, para vocês não se perderem durante a minha aula. Se tiver alguma dúvida, volta aqui no roteiro. Ah, tô com dúvida em tal tópico. Volta no roteiro e vê a ordem que eu falei. E vai lá no ponto do vídeo, tá? Esse é um dos privilégios aí da gente ter videoaula, certo? Então, gente, vamos lá. Começando lá com o nosso roteiro, tá? Então, sempre, definição, tá? O que é descongelar? Né? É importante ressaltar o que é um descongelamento, como que ele é feito, enfim. Eu sempre gosto de definir as coisas que eu vou fazer, o que eu vou falar, certo? O propósito, o porquê que você está descongelando essa amostra. Ela tem um porquê? Tá? Então a gente vai ver que existem porquês e existem possibilidades para não fazer uma descongelação, por exemplo. Tá bom? Boas práticas, tá, gente? Então a gente vai trabalhar sempre, quando a gente trabalha com qualquer tipo de amostra, não só amostra seminal, amostra de qualquer tipo de natureza, a gente tem que ter boas práticas. Senão a gente contamina a amostra, a gente vai ver isso pra frente também, certo? Orientação, o protocolo. Como que eu faço esse protocolo de descongelação, tá? A gente vai ver também. Tudo a gente vai ver, certo? Então vamos lá. Caneco e botijão. A gente viu na aula de criopreservação seminal a importância do botijão de nitrogênio, para que ele serve, como que ele armazena, toda a estrutura dele, tá bom? Avaliação do sêmen descongelado. Como que a gente vai fazer essa avaliação? A localização da amostra, extremamente importante, tá, gente? Qual o momento de descongelar? Tá? Em que momento eu descongelo uma amostra? E onde que eu vou utilizar ela? Certo? E curiosidades e o nosso bem conhecido exercitando. Tá? Então a gente tem esse roteirinho aí das nossas aulas. Certo? Então toda a minha aula tem esse roteirinho e a gente sempre segue. Certo? Então vamos lá. Começando na definição. Então descongelar vem do degelo. Desembargar, tá? Então uma amostra que está lá congelada, criopreservada, ela tem que descongelar para ela exercer função, tá? Então,
Gente, lembra que eu falei na aula de criopreservação, refrigeração, que eu falei em todas as aulas? As minhas células, elas têm que estar viáveis depois do processo, tá? Quando eu faço o processo de criopreservação, eu testo para ver se o diluidor funcionou. Funcionou? Prossegue com a congelação. Aí a gente tira uma palheta para a gente ver se a congelação funcionou, tá? Então a gente vê se a amostra, se o sêmen lá, ele se comportou de uma maneira adequada para as células estarem vivas e conseguirem fazer sua função, tá? A fecundação, certo? Por isso que a gente congela os espermatozoides das espécies, certo? Então vamos lá. Gente, propósito, tá? Então, qual o propósito? Eu vou descongelar uma amostra. Então, o que eu acabei de falar, eu posso descongelar uma amostra para uma avaliação, para quê? Para ver se meu processo, minha biotécnica funcionou, tá? Eu posso avaliar descongelo uma palheta só e vejo se foi satisfatório, tá? Como que eu vejo? Com as análises lá que eu já falei em aula para vocês, tá? Então, várias análises que são feitas para ver se os espermatozoides eles estão aptos ou não, tá? Então, isso torna a minha biotécnica eficiente, tá? Eu vejo se ela funciona. Se ela não funcionou, não tenho porquê de eu colocar aquela amostra, aqueles ml, tá? Meio ml, por exemplo, para uma inseminação, porque não vai ter uma função adequada, não vai servir para nada, certo? E na inseminação, gente, está crescendo muito o número de inseminações, a palavra inseminação está sendo muito mais procurada, muito mais buscada, certo? Muito mais buscada, muito mais procurada. E a inseminação com sêmen descongelado, ela tem que ser feita de uma maneira controlada. É totalmente diferente de uma inseminação com sêmen fresco e sêmen refrigerado, tá? A gente vai ver isso na aula de inseminação artificial. Eu vou fazer aulas de inseminação artificial nas 4 espécies principais, tá? Que a gente tem, que a gente já conversa. Então tem uma série de fatores que eu preciso considerar e uma série de fatores que eu preciso saber para fazer uma inseminação com sêmen descongelado, tá? Diversas coisas, tá? Diversas situações aí já aconteceram erroneamente por desconhecimento da técnica, tá? Então eu vou falar isso mais pra frente também, tá bom, gente? Então vamos lá. Como que eu chego num espermatozoide que está menos 196 graus para um espermatozoide móvel de novo? Que ele já foi móvel. Ele parou, porque eu parei ele, dando todo o suprimento necessário para ele, diluidor, tudo que a gente já conversou. Se tiver dúvida, volta na minha aula lá, que eu falo dos diluidores, na aula de refrigeração. E a gente vai passar para esses espermatozoides móveis de novo. Então, como que eu vou fazer isso? Tá? Vocês se perguntam, né? Como que eu faço para descongelar e ele viver de novo? Gente, então, primeiro, tá? A gente tem que ter boas práticas. Essa imagem aqui, ó, o desafio. Qual que é o desafio? Descongelar a minha amostra. Como? Eu preciso de uma solução para descongelar isso. Eu preciso de uma técnica, certo? Então, se eu não tiver uma técnica adequada, se eu não tiver uma higiene adequada, vai influenciar muito na minha amostra final, certo? E depois vamos ter os resultados, tá, gente? Aí que a gente vê como uma biotécnica funciona. Então, boas práticas, pessoal. Então, nas boas práticas, tá? Então, a gente vai ver como que uma amostra ela sai de um botijão de nitrogênio líquido, tá? Que está a menos 196 graus e ela fica lá móvel, tá? Então,
como que ela vai sair de 196 graus e vai ter uma motilidade, certo? Lembrando, pessoal, a gente vai ter lá, não vai ser, a amostra descongelada, ela nunca é superior ao sêmen fresco. Qualquer biotécnica que eu mexa com sêmen, tá? Nenhuma técnica é superior ao sêmen fresco, certo? Toda biotécnica que mexe com isso, ela diminui um pouco a qualidade, é esperado isso, tá bom? Então vamos lá. Gente, orientação, tá? Para vocês, sempre, em qualquer parte de trabalho, em qualquer área, enfim. Mas principalmente aqui na nossa que a gente está conversando hoje, tá? Limpeza, gente. Então, higiene do local de trabalho, sua higiene do animal. Então, se você contaminar uma amostra, você perde essa amostra. Então, todo o trabalho que você teve de congelar, de gastar dinheiro, gastar tempo e fazer isso, você perde numa atitude que você, por exemplo, não lava sua mão e contamina a amostra. Tá bom? Então, lá. Gente, limpeza do botijão, tá? Você tem que manter esse botijão higienizado, limpo, tá? Muitas inseminações acontecem em fazendas, certo? E aí a gente trabalha com esses botijões lá, a gente tem que levar esses botijões, tá? Então por isso tem que estar higienizado, limpo, enfim. Mãos do profissional, gente, mão do profissional, do veterinário, tá? Tem que estar limpo, por quê? Caiu alguma sujidade, contaminou o sêmen, você contamina a amostra, contamina a fêmea, você pode fazer uma série de problemas aí, pode causar uma série de problemas, certo? Então, limpar as mãos, lavar as mãos, calçar as luvas, tá? Então, para evitar essa contaminação, tá, gente? Então, a gente vê que são em várias áreas que a gente precisa tomar cuidado com higiene pessoal, higiene do animal, higiene do local de trabalho, tá? Imagina você ir no médico, por exemplo, e o consultório está todo sujo. Você vai confiar nesse médico? Provavelmente não, né? Então pensa, quando uma pessoa ela contrata seu serviço, você tem que ter higiene, tá? Higiene com material de trabalho, higiene pessoal, higiene com o local, enfim. Você precisa ter esse tipo de conversa, certo? Local de manuseio também, tá, gente? Então a mesa que você vai utilizar, os aparelhos que você vai utilizar, qual a técnica você vai fazer, depende da aparelhagem, tá? Então tudo isso tem que estar limpo e descontaminado, né? Se eu contaminar, vai pelos ares, toda a minha biotécnica reprodutiva, toda ela, tá? Desde que eu perdi o tempo lá, congelando minha amostra até descongelar, e por um descuido eu deixei a amostra lá e encostei, por exemplo, numa sujeira. Contaminei a amostra, já era. Perdi aquela amostra. Aquela amostra pode ser de um touro muito importante que morreu e vale milhões de reais? Pode. Tá? Então por isso tem que tomar esse cuidado, tá bom? E na bancada, tá, gente? Principalmente, ressaltando, repetindo de novo, higiene na bancada, o local de trabalho que você vai limpar, manter limpo e deixar limpo. Se tiver alguma coisa contaminada, lascou, tá bom? Não vai ser bom pra nada, tem que manter limpo, tá? E a gente vai conversar, a gente pode discutir como que é essa limpeza, tá bom? Passando pra frente aí, gente. O protocolo de descongelação, existem vários protocolos, tá? O mais defendido e o mais utilizado, tá? É quando você pega a sua palheta de sêmen, que está congelada lá a menos 196 graus, e coloca num descongelador automático, que nem esse aqui, tá? Ou no banho-maria, que ele fica submerso por 30 segundos a 37 graus. Tem vários protocolos de descongelação, desculpe. Tem vários protocolos de descongelação.
só que esse é o mais utilizado e existem trabalhos que defendem bastante que as células elas se comportam melhor nesse estilo de descongelação, tá bom? Então, gente, depois que eu faço minha descongelação, eu descongelo meu sêmen, os espermatozoides, eles vão precisar de uma avaliação, tá? Eles precisam de uma avaliação e para isso a gente vai ver um pouco mais para frente, certo? Só que antes, tá? A gente vai ter lá caneco e botijão, tá? O que é caneco e botijão? Botijão é onde você põe a amostra para guardar ela no nitrogênio líquido, beleza? Só que que raios é um caneco, tá? Gente, cada botijão tem canecos que você guarda suas amostras lá e, como na imagem aqui, tem várias amostras. Podem ter centenas de amostras em um botijão só. Como que eu faço? Tá? Localização desse caneco e localização dessa amostra. Extremamente importante. Tá? Então, por exemplo, eu vou inseminar uma vaca com sêmen do touro do boi bandido. Tá? E eu vou lá e eu pego errado e pego a do boi de outro boi e insemino essa vaca. Tá? Então vai estar errado. Você errou porque você não viu sua identificação, você não tem um mapa de botijão que a gente vai conversar. E como que eu acho minhas amostras num botijão com centenas delas, tá? Então, localização, né, é extremamente importante. O número desses canecos. Se vocês virem no botijão, ele tem número e esses canecos são numerados e a gente adiciona isso no mapa, tá? Para facilitar a localização dessas amostras. Confirmação, eu preciso confirmar que aquela amostra é daquele animal que eu quero inseminar, tá? Então, muito importante para não haver erros aí, tá? Diante ao manejo, diante diante de você pegar a amostra errada, tá? E os cuidados, você não pega com a sua mão, porque você esquenta, tá? Você esquenta a amostra antes dela chegar lá para descongelar. Você tem que pegar com pinça, tem que deixar os canecos baixos, tá? Para eles não descongelarem. Se você levantar muito o caneco, ele não fica na temperatura do nitrogênio. Você tem que deixar baixo, tá? Quando a gente trabalha com congelação e descongelação, a gente sempre mantém esses cuidados para não ter esse problema de descongelar a amostra e matar as outras amostras que eu não vou utilizar em outro momento, tá? Eu preciso retirar a amostra que eu preciso, identifiquei ela, retirei, descongelei e usei, só isso, tá? Então vamos lá, gente. Avaliação do sêmen descongelado, tá? Então, na minha aula de qualidade seminal, a gente vai avaliar tudo de novo, só que mais rápido, né? Então, quando você tira uma palheta para ver se sua técnica deu certo, você tem um exame, um espermograma pós-congelamento, tá? Pós-congelação, enfim. E você vai avaliar tudo que a gente já conversou, tirando cor e volume, tá? Que a gente já sabe, e concentração também, que a gente já sabe e a gente já fez isso, certo? Então, nas aulas anteriores vocês vão achar isso, anotações, enfim. Se tiverem dúvida, eu faço uma videoaula falando sobre essas avaliações seminais, tá bom? Então vamos lá. Gente, localização da amostra. Como que eu vou achar, professor, uma amostra de 100 amostras que tem num caneco, que tem lá no botijão? Gente, eu tenho um mapa, tá? Um mapa de botijão. O que é um mapa? O mapa, ele vai ter lá data, nome, partida, palhetas, o caneco e o botijão, tá? Então, data, que dia que foi feita a biotécnica. Então, aqui eu tenho do dia 28/3, 31/3 e 1/4, tudo de 2015. Nome do animal, o Bandite, tá? O Bandite é um cachorro, certo?
A partida, então o que é a partida? Em um dia eu coletei o Bandit dia 28, então é a partida A. A partida B no dia 31 e a partida C no dia 1 do 4, tá? Então são dias diferentes, então são partidas diferentes, tá? Então, número de palhetas, tá? Importante, gente. Importante quando você retirar uma palheta para avaliar se deu certo a sua biotécnica, você anota aqui, tá? Senão, vai faltar. Então, por exemplo, número de palhetas. Então, a gente conseguiu fazer 5 palhetas, 6 palhetas e 5 palhetas. Todas estão no caneco 4 e no botijão de cães. Gente, como que eu vou identificar qual que é a amostra do dia 28? Às vezes eu uso álcool polivinílico colorido, diferente, tá bom? Eu posso marcar nessa ficha também, tá? Então, por exemplo, se eu não estiver no local e um colega veterinário estiver lá e uma pessoa vem querer retirar essas amostras, eu tenho esse mapa. Eu dou esse mapa para essa pessoa, né? Deixo lá disponível e a pessoa consegue localizar sem a minha presença, tá bom? Então, tá, gente? A gente faz esse tipo de mapeamento aí do botijão, tá bom? Então vamos lá. Esse é um exemplo que eu fiz aí para vocês, tá? Dos cães. Qual o momento ideal de descongelar, tá, gente? Quando a gente vai inseminar, independente da minha espécie, você tem que estar pronto para usar aquela amostra, tá? Por exemplo, na segunda figura aí, o rapaz ele está inseminando, vai inseminar uma vaca, tá? Tem que passar a cervix dessa vaca, né? Se não passou a cervix, não adianta eu descongelar a minha amostra, tá? Então, a primeira imagem também, na égua, passando para frente, tá, gente? Na cadela, que é feito aí com endoscópio, tá? Se você não passar essa cervix, a cervix, você não vai ter um correto momento de se eu não voltando, se eu não tiver se eu não tiver passado essa cervix, tá, gente? Isso inclui vários exames que a gente vai conversar na aula de inseminação artificial. E a gente vai discorrer e destrinchar isso muito bem. Não adianta eu descongelar minha amostra e minha amostra ficar esperando, tá? Pro colega ele passar a cervix, você descongelou, tá com a amostra descongelada, falar, eu não passei ainda, espera aí. Lembra? Tempo é crucial pra gente. Quanto mais tempo a gente demorar, mais rápido minhas células elas vão morrer, tá? Então passou a cervix, fez vários exames complementares, descongela a amostra e insemina, tá? Muito obrigado ao João, tá? Meu amigo aí que permitiu que eu colocasse a nossa foto aí da gente fazendo a inseminação, certo? Que eu usei a imagem dele. Muito obrigado, viu? Dá like no vídeo. Gente, passando pra frente, tá? Curiosidades, pessoal. Então, aqui a gente tem, eu sempre vou trazer 2 ou 3 artigos científicos, tá? Pra vocês atiçarem a curiosidade. Se não quiser, tudo bem, mas se quiser, tem a referência no final, certo? Então, gente, vamos lá. Efeito da glutationa no espermatozoide canino, tá? Na criopreservação do espermatozoide canino. Daí tem a avaliação in vitro e a avaliação in vivo, tá? Então, é o grupo lá da professora Camila Vanucchi, na USP, tá? Do Laboratório de Inseminação Artificial, que eles fizeram esse estudo, tá? Muito legal, muito interessante, tá? Esse estudo que avalia esses espermatozoides dos cães, tá? Na criopreservação aí, tá bom? Então, gente, passando pra frente, tá?
Então, outro artigo, né? Espermatozoide de equino, tá? Depois da congelação, né? Então, descongelação e avaliação com adição dos crioprotetores aí, tá bom, gente? Então, são 2 artigos aí para vocês atiçarem a curiosidade e usarem a favor de vocês, tá? Eu trouxe esses artigos. Qual o motivo de eu trazer esse artigo para vocês? Vocês buscarem, lerem, faz parte do aprendizado também, tá? É difícil um artigo, pegar a primeira vez e ler um artigo científico? É muito difícil, tá? Eu lembro até hoje o meu primeiro artigo que eu não entendi nada, tá? Só que a rotina, ela vai ajudando vocês a entenderem. Quanto mais você lê, mais você vai entender. Quanto mais artigo científico você lê, mais artigo científico você vai entender, tá bom? Então isso é muito bom para vocês, para todos os alunos, para quem busca aí conhecimento na técnica, enfim, conhecimento em várias áreas, tá bom, gente? Repetição, tá bom? Então, gente, isto posto, tá? Vamos exercitar lá o cérebro. Achei essa imagem muito interessante, tá? Exercitar o cérebro, a memória, o que eu falei. Se tem dúvida, tira a dúvida comigo, entre em contato comigo, deixa comentário no vídeo, tá bom? Então vamos lá. Gente, primeira questão, tá? Sobre a descongelação seminal. É realizada em amostras criopreservadas? Importante a temperatura para a descongelação? Pode ser realizada com descongelação. Pode ser realizada com um descongelador automático? Todas as alternativas estão corretas? Então, lembra lá o que eu falei. Todas as alternativas estão corretas e elas se complementam, tá, gente? É a aula que eu dei agora para vocês, tá? Número 2. Sobre o sêmen descongelado. Vamos lá. A qualidade é melhor em relação ao sêmen fresco? Professor, você acabou de falar que qualquer biotécnica que eu fizer vai diminuir a qualidade do sêmen. Lembra, o sêmen fresco sempre é melhor, tá? Qualidade é inferior em relação ao sêmen fresco? Putz, pode ser mesmo. Você acabou de falar. A qualidade é igual ao sêmen fresco? Não é igual, tá? Acabei de falar. Não há diferença entre o sêmen fresco e descongelado. Tem diferença sim, gente. Passou por uma biotécnica, vai ter diferença. Então vamos lá. A qualidade é inferior em relação ao sêmen fresco. Quando eu descongelo um sêmen, ele é inferior, tá? Em relação ao sêmen fresco. A qualidade do sêmen fresco é muito melhor, tá? Já é esperado essa qualidade decrescer, certo? Terceira questão. Diversos métodos são descritos para descongelar o sêmen. Terceira questão. Diversos métodos são descritos para descongelar o sêmen. Diversas pesquisas são realizadas e a adaptação da técnica decorre de tais estudos. Verdade, tá, gente? Então, é sob influência da pesquisa. Sempre muda algum detalhezinho e sempre a gente tem que estar alerta a esses detalhes, tá? Então a gente sempre tem que estar antenado, tá? Nas publicações, enfim, nas informações, notícias, que sempre vai mudar alguma coisinha para sempre melhorar, tá? A nossa biotécnica. Quarta questão, gente. A descongelação do sêmen só deve ser realizada... A descongelação do sêmen só deve ser realizada em situações específicas, como a inseminação artificial com o sêmen criopreservado, né? Então lembra lá o que eu falei para vocês, é verdade. Tá? Eu não descongelo minha amostra para ver só por descongelar. Eu tenho que ter um propósito para ela, uma finalidade. Como assim tudo na vida. Você tem que ter uma finalidade, tá bom? Então... Quarta questão aí, verdadeiro, tá? Quinta questão. A localização da amostra é imprescindível para o sucesso da técnica. Gente, sim, por favor, tá?
Se eu inseminar uma cadela, uma égua, uma vaca com sêmen errado, olha esse problema que você vai ter na sua mão. E você que fez, tá? Presta atenção no que vocês estão fazendo, tá? Confirma. Se tem dúvida, pede ajuda. Não tem problema de pedir ajuda. Se tem dúvida, conversa. Lembra, tá, gente? Não tem problema disso, certo? Então, a localização, quando a gente vê lá no mapa de botijão, é importantíssimo, tá bom? Sexta questão aí, gente, passando para frente, tá? As avaliações seminais após a descongelação seminal não são importantes, uma vez que as avaliações já foram realizadas anteriormente. Gente, verdadeiro ou falso isso? Falso. Se você avaliou antes, ela passou por uma biotécnica e você tem que avaliar depois. Porque não vai ter efeito nenhum se você não avaliar, tá? Então é falso, você tem que avaliar o que você está colocando numa fêmea, né? Numa inseminação, tá? Então você não vai colocar qualquer coisa lá. Uma amostra que todos os espermatozoides estão mortos. Pra quê? Pra dar trabalho depois, né? Então não, tá, gente? Então é falso isso. Sétima questão. Sobre as orientações para o descongelamento seminal. Não são importantes medidas para a contaminação da amostra. A importância de sanidade no local é relativa. Como que é relativo? Ah, pra mim tá limpo, pra você tá sujo. Ou pra mim tá limpo, pra você tá mais limpo. É relativo isso? Tá? Medidas devem ser... Então vamos lá. Sobre as orientações para descongelamento seminal. Não são importantes medidas para a contaminação da amostra? A importância de sanidade no local é relativa? Então para você tá limpo, mas para mim tá sujo. É relativo isso? Medidas devem ser tomadas para o cuidado com a contaminação da amostra? Todas as alternativas estão corretas. Gente, medidas devem ser tomadas para o cuidado com a contaminação das amostras. Se eu contaminar a minha amostra, eu contamino a fêmea que eu vou colocar também. Tá? Pode acontecer isso. Mato minha amostra. Mato os espermatozoides que eu demorei um tempão lá para fazer essa biotécnica de congelar. Daí eu descongelo, sujo ela e acabou. Tá? Vai dar errado. Certo? Oitava questão, gente. Protocolo de descongelamento seminal não sofre alterações com o tempo. Verdadeiro ou falso? Falso. Quanto mais tempo eu demorar, pior vai ser para minha célula. Tá? Isso, lembra lá, tempo e temperatura. Tempo e temperatura. Sempre falo isso para vocês. É importante? É, extremamente, tá? Tempo e temperatura, gente. Nona questão. Os canecos dos botijões do nitrogênio, do botijão de nitrogênio, não devem ser identificados com números e cores, tá? Falso, tá, gente? Se eu não tiver essa identificação correta, eu vou fazer errado a minha biotécnica reprodutiva, uma inseminação, por exemplo, tá? O que a gente já está conversando aqui nessa aula, certo? 10, gente, eu sempre pergunto para vocês se vocês estão entendendo a minha aula, mas agora eu dei uma mudadinha, tá? Você está gostando da aula por vídeo? Esse vídeo está sendo esclarecedor para vocês, está sendo bom? Como que vocês estão se sentindo com essa aula por vídeo? Lógico, gente, eu amo dar aula presencial, tá? Eu estou sentindo muita falta dos meus alunos, muita falta mesmo de dar aula presencial, da gente conversar, da sala de aula. Mas aqui eu estou abrindo o meu quarto, fazendo dele um estúdio bem improvisado para dar aula para vocês, tá? Então, gente, você está gostando? Sim, não? Sim, mas sinto falta das aulas presenciais. Eu acho que eu ficaria com essa aqui, tá? Não gosto de jeito nenhum, professor. Não gosto da sua aula. Então, se você não gosta da minha aula, vem conversar comigo. A gente conversa, toma um café, toma um suco junto. A gente conversa sobre isso e a gente vê o que a gente pode mudar,
Aí eu explico o meu lado, você explica o seu e a gente sempre conversa. O diálogo sempre é aberto, tá, gente? Então, a gente pode resolver as coisas com conversa, um diálogo bem aberto, tá bom? Então, gente, não esquecendo lá das referências que eu uso na minha aula, sempre vão ter referências, tá? Estão todas aqui. Vou disponibilizar para vocês, sempre. Qualquer dúvida, me pergunta, entra lá, pesquisa, procura, vai, tá tudo aqui que eu usei, tá bom? Gente, muito obrigado, tá, por mais uma aula à distância. Conto com a colaboração de vocês, estou gostando muito do resultado. Sei que é uma medida que a gente tomou por conta da pandemia, e a gente está se adaptando também, né? Eu como professor, eu como pessoa, então eu estou adaptando minha rotina de casa, estou adaptando minhas aulas. Então, gente, o que eu falei no vídeo anterior que eu postei, tá? Se você tiver alguma dúvida lá, volta no vídeo anterior que eu conversei um pouquinho com vocês sobre isso, tá? A gente tem que fazer uma rotina nova, infelizmente, tá, gente? Pra gente se proteger. Quero muito que isso se resolva logo, quero voltar logo para a sala de aula, sinto muita falta da sala de aula, tá? E tô com saudade de vocês, dos meus alunos aí, tá bom? Então, gente, muito obrigado, até a próxima aula. Lembra lá, aviso importante, do questionário que eu vou passar para os representantes. Passar um dia e um horário para vocês me entregarem e deixar esse questionário aberto. Não bobeia nas atividades, hein, gente? Muito obrigado, até a próxima aula.